Eliana, vamos lá? Vamos falar um pouquinho de LGPD? Sim, então, senhor. acho que a gente pode começar pelo básico, tá? Fala um pouquinho para a gente sobre o que é a LGPD. Eu acho que todo mundo foi pego meio de surpresa com essa vigoração imediata dela, então um pouquinho também sobre ela ter entrado em vigor agora, assim, tão repentinamente. Então, tá bom. Pois é, essa repentinamente, como você bem usou, é que pegou todo mundo de calça curta. Bom, vamos conversar um pouquinho. Apesar de eu ser advogada, pessoal, a minha intenção aqui é traduzir um pouco da necessidade que vocês vão ter para a adequação das suas empresas à nova lei, tirando o juridiquês. Eu vou tentar ser a mais clara possível, e cada vez que vocês não entenderem ou que eu puxar muito para o jurídico, por favor, me interrompam, falem no chat e o Daniel vai me interromper. Se ficarem dúvidas depois da conversa, mandem para o Daniel, né, Daniel, para que a gente realmente consiga fazer um bate-papo. Hoje está longe de ser uma aula, uma palestra, não, é uma conversa e eu quero esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Então, Daniel, vamos lá. Por que surgiu de uma hora para outra a tal da Lei Geral de Proteção de Dados? Na verdade, ela não surgiu de uma hora para outra. Ela já vinha em debate há mais de 8 anos no Brasil, quando ela foi publicada lá em 2018. É que esse assunto não teve tanta relevância quanto está tendo agora. Mas isso foi muito discutido, não foi de agora. Por que a gente trouxe essa lei nova? O que acontece? O Brasil começou a perder competitividade no mercado externo. Muitas empresas deixaram de abrir filiais aqui no Brasil porque entenderam que os nossos dados pessoais ficam no oba-oba, o que é verdade. Quem de vocês já não está de saco cheio, perdão da expressão, de ficar recebendo no WhatsApp propaganda de loja que nunca comprou, telefonemas indesejados, é o dia inteiro. Então, não dá mais. Se a gente olhar por esse lado como titular de dado, cada um é titular dos seus próprios dados, da sua privacidade, a gente fala, chega, não dá mais. Então, claro, nesse primeiro momento, vai ter uma carga violenta de atitudes que vocês, nas suas empresas, vão ter que tomar. Mas a intenção é que, passado esse momento inicial, a privacidade esteja no DNA de cada uma das empresas. Isso para o resto da existência, para o resto de vida da empresa de vocês e para todas as novas que vocês venham trabalhar, fundar, enfim, a privacidade tem que estar desde o começo. É um novo olhar. E isso é uma tendência mundial. Por que eu chamo de uma tendência mundial? Porque a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, ela veio com fulcro, com fundamento na GDPR, que é a General Data Protection Regulation, que é lá da Europa. Isso tem vantagens e desvantagens. Eu acho que a grande desvantagem, pessoal, é que o que nós brasileiros fizemos? A gente pegou a tal da GDPR, deu uma tropicalizada, esse é o termo que a gente vem usando, e empurrou ela abaixo, e hoje a gente tem que seguir. Quando a gente lê, quem de vocês, eu não sei, já teve a curiosidade de ler a LGPD? Olha, eu sou do direito há 30 anos, eu estou acostumada a ler as leis. Eu falo de cadeira, é uma lei chata, é uma lei que você não compreende o que você tem que fazer. Ela usa coisas muito genéricas, governança, boas práticas. O que é governança para mim, para você, para o Daniel, para o Francisco, para as meninas da qualidade? Não é a mesma coisa para mim do que é para vocês. Aí você fala, tá bom, Liliana, como que eu vou me adequar? O que a gente fez? Faz 2 anos e meio que a gente está trabalhando muito forte nisso, desde que veio, que a lei foi publicada. Como que a gente consegue adequar as empresas? A gente olha o que está acontecendo na Europa, principalmente na Espanha, Inglaterra e França, e alguma coisa de Portugal. Porque, como a GDPR já está em vigor lá há mais tempo, o judiciário desses países, ainda que diferentes dos nossos, já estão tendo que enfrentar esse tema, a gente pega as exigências de lá e traz e monta um passo a passo para cada empresa. Obviamente, depois que tiver a autoridade nacional trabalhando, a gente vai ter os contornos mais delimitados, mas a gente não pode esperar. Porque a segunda parte da pergunta do Daniel esse bafafá da vigência, pegou todo mundo de surpresa. O
que aconteceu, pessoal? Na verdade, todo mundo estava usando uma medida provisória que nós do direito sabemos que ela caduca como regra. Adiou para maio do ano que vem, adiou para agosto, adiou para janeiro. E eu sempre falava para os meus clientes e nas palestras e lives e aulas que eu dou, calma, pessoal, não é assim. E fomos, entre aspas, surpreendidos, porque justamente aconteceu o que a gente cantou a bola. Caiu a vigência da medida provisória, esse, na verdade, o Senado e a Câmara não aprovaram aquele artigo. Agora, nos próximos dias, o presidente vai sancionar o restante da medida provisória e aquele artigo não mais. Então, como é que está hoje? Batido o martelo. Hoje, a lei vai entrar em vigor daqui uns dias, 5, 6, 3 dias, o dia que o presidente sancionar o restante da medida provisória, segundo alguns estudiosos do direito constitucional. Para outros, como esse artigo já caiu fora, a lei já está em vigor. Então, a gente tem um vácuo aí de uns 10, 15 dias entre um entendimento ou outro. Se não for hoje, é na semana que vem. Ponto. Aí as pessoas me falam, tudo bem, mas as multas só a partir de agosto do ano que vem. Sim, isso é pacífico, mas calma, gente, as multas administrativas, não confundam. As pessoas pensam assim, bom, se as multas, de forma geral, multa, chama-se de multa, serão só a partir de agosto do ano que vem, eu não tenho que fazer adequação já. Não é assim, pessoal. Essas multas administrativas, elas estão expressas na lei e são aquelas a serem aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que na mesma madrugada que o Senado aprovou, tirou esse artigo nosso da LGPD e mandou entrar em vigor, já saiu um decreto formando a NPD. Então, daqui a pouco ela vem. Essas multas, que a principal é aquela tão terrível que todos falam dos 50 milhões por infração. Certamente, vocês que estão aqui, eu posso, assim, se eu fosse fazer uma aposta, eu diria que a maioria de vocês está com medo das multas. Acha que vai pegar no bolso, então, puxa vida, eu tenho que me precaver, certo? Mas, gente, essa multa de 50 milhões, eu estou aqui até para acalmá-los. Pensa comigo. Ela é limitada a 2% do faturamento. Se a gente fizer uma conta de padeiro, uma conta inverso, quanto tem que ser o seu faturamento a ponto de 50 milhões ser 2%? É dinheiro de troco, gente. Não é essa multa que preocupa. Essa multa, que vai ser aplicada só a partir de agosto do ano que vem, não me assusta. O que pode me assustar? Daquelas multas do ano que vem, ter que dar publicidade de um vazamento, de um problema, isso sim pode quebrar as empresas. O dano reputacional, pessoal. Tem um ditado que fala que quando o dano é só financeiro, o prejuízo é só financeiro, a gente está no lucro. E a partir do momento que vem um fiscal, um Ministério Público, um juiz e manda você pagar 1.000, 100, 200, 500 reais, você pode sofrer um prejuízo financeiro gigantesco, você vai lá e paga e a vida segue. Agora, você tem que botar teu carão na imprensa e falar, gente, vazaram os dados. Pode ser que quebre, se forem dados de criança e adolescente, gente, se for uma escola, se for dado sensível de saúde num hospital, se forem dados de pessoas que ficam hospedadas em hotéis, quebra, gente. Isso sim faz com que as pessoas não confiem mais em vocês. Então, alto lá com essa história das multas. Mas o que já está valendo a partir de agora, ou a partir de daqui 4, 5, 6 dias? A possibilidade, gente, é isso que as empresas não estão vendo. A possibilidade de cada titular de dado, eu, Liliana, o Daniel, a Roseli, o Felipe, cada um de nós pode chegar. Então, eu posso chegar lá na empresa X e falar, eu quero saber, eu vou mandar um e-mail, fulaninho, eu quero saber se os meus dados estão aí, por onde eles transitaram, com quem vocês compartilharam. A lei fala que se for uma resposta curta, tem que ser imediatamente, e se for uma resposta longa, fundamentada, que eu posso pedir, você tem 15 dias para fornecer todo esse mapeamento, esse relatório. Gente, em 15 dias ninguém consegue. Aí, o que eu faço? Eu, titular de dados, pego essa informação, ou essa falta de resposta, ou uma resposta incompleta, põe embaixo do braço e-mail e vou aonde? No JEC, no juizado especial,
que é o Pequenas Causas de antigamente, para vocês entenderem. Eu vou no Procon. Aí, pessoal, vai começar o que... Esses dias eu fui num evento com juízes e desembargadores e eles estavam falando da preocupação, o que eles chamam de um excesso de demandismo, excesso de demandas de processos judiciais. O que eles falam? Os titulares, e já tem gente entrando, a gente está fazendo adequação de farmácia e outros ramos que já sofreram esse tipo de processo, de chega no JEC e quer saber. Aí o juiz que vai julgar lá no JEC, que sequer tem conhecimento da LGPD, o que ele fala? Bom, não apresentou, eu vou condenar em 5 mil, em 6 mil, em 8 mil. Pensa isso, por exemplo, a gente está fazendo para uma grande rede de lojas, que atende 20 mil clientes mês. Multiplica isso para 500 pessoas mês, 600, 800, 1.000. Isso aí, gente, realmente pode dar um prejuízo muito grande. Então, por que a gente está batendo tanto na tecla para as empresas que ainda não começaram a sua adequação? Comecem, façam o mapeamento. Por quê? Se acontecer isso, o judiciário pedir, ou o Ministério Público pode vir numa fiscalização, você apresenta, tem um pedaço do trabalho que a gente tem que fazer nas empresas, que é a resposta aos titulares. A gente deixa, junto com o pessoal da Software Sul, pronto, de forma tal que num clique vai sair ali junto com o Thiago, que acabou de aparecer, junto com o Thiago, um clique e isso vai ficar pronto nas empresas. Vocês não vão sofrer essas multas do dia a dia. Então, assim, por que toda essa introdução? Mudem o olhar, não pensem na multa de 50 milhões. Pensem em vocês terem um prejuízo reputacional e essas multas pequenas no dia a dia. Mas, principalmente, gente, invertam esse olhar e pensem que vocês terão uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. O quanto a empresa de vocês vai ficar mais respeitada na cidade, na comunidade, perante os concorrentes, os seus colaboradores, fornecedores, clientes, pacientes, terceiros. Isso vai dando uma transparência, vai dando uma regra, mostrando que vocês têm regras de compliance que hoje são muito bem vistas. Então, vamos usar a LGPD, já que é uma obrigação, ninguém vai escapar, pelo menos a nosso favor. Daniel, o que mais? Acho que uma dúvida que pode ter, no geral, é sobre a aplicabilidade dessa lei. A quem que ela vai ser aplicada? É geral? É para todo mundo? Tem exceções? Não tem exceções? Como isso funciona? Olha, a gente gostaria muito que tivesse uma linha de corte, mas como eu falei, essa lei veio copiada da Europa, então sequer foi olhada para a realidade do nosso país. Por mais absurdo que pareça, com exceção de, assim, é um artigo muito pequeno que fala das exceções, que é para fins jornalísticos, para defesa e segurança nacional, em caso de, para a imprensa, que faz faculdade, pesquisas de faculdade, imprensa, que não pode se furtar de falar o nome, por exemplo, de um criminoso para proteger a identidade. Então, são muito poucas as exceções. O resto das empresas, todas, gente, todas, do salãozinho de beleza da esquina da minha casa a uma multinacional, precisa adequação. Obviamente, uma empresa pequena, microempresa, a chance de vazamento de dados é muito menor, os dados que são usados são muito, assim, mais light, a gente não vê tanto risco, mas se sofrer uma denúncia, for uma fiscalização ou alguém de malandragem entrar em juízo, ela vai ter que se adequar, precisaria ter se adequado. Então, Daniel, respondendo a sua pergunta, hoje, do jeito que a lei está, é para todas as empresas que fazem tratamento de dados pessoais. Quando a lei veio lá em 2018, pessoal, o que eu mais ouvi era assim: então só as empresas de processamento de dados precisam se adequar. Não. O que é tratamento de dados? É tudo que você faz com dado pessoal. Se você tem um colaborador, certamente na tua empresa transita dados daquele colaborador. Então, quem tem colaboradores já tem trânsito de dados. Se você tem cliente, meus clientes são só pessoas jurídicas.
Tudo bem, mas você não conversa com aquela pessoa por e-mail? Não tem uma pessoa, não tem uma cara, o representante daquela empresa? Voltando ao pessoal ali que trata de, por exemplo, tem escola. Pensa comigo o tanto de dados de criança, adolescente que tem. Quando você começa a olhar para o seu negócio, você vê que você tem muito dado pessoal. E o que é dado pessoal? É toda informação, gente, que torne uma pessoa identificada ou identificável. Ai, como assim, Liliana? Identificada é assim, o meu RG, as informações que estão no meu RG, o meu CPF, o meu número de PIS, carteira de trabalho, isso, com uma informação, vocês chegam até mim. Mas, se a gente ampliar um pouco o leque, tem uma teoria que chama teoria do mosaico, que é aplicada na LGPD, que fala o seguinte: se você conseguir juntar alguns dados pessoais, não fala quantos, e chegar no Daniel, por exemplo, aqueles dados são dados pessoais. Então, por exemplo, o time que a pessoa torce. Com a informação do time que torce, será que eu chego na pessoa X? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês, gente. Se tiverem aqui pessoas de uma cidade pequena, vamos pensar uma cidade de 17 mil habitantes. Todo ano, vamos pensar assim, todo ano, em dezembro, o prefeito faz uma pesquisa e faz um monte de perguntas. E nessa pesquisa do prefeito de 17 mil habitantes, todo ano ele pergunta qual o time que os habitantes daquela casa, os moradores, torcem. Todo ano aparece, sei lá, Palmeiras, Santos, Atlético, Corinthians, tá? Vem morar naquela cidade, transferido de uma empresa, uma pessoa lá de Parauapebas, Pará, por exemplo. Que aqui no Paraná a gente não tem familiaridade com uma cidade como essa. Veio uma família ou uma pessoa só de Parauapebas. Chega no próximo dezembro, o prefeito faz a mesma pesquisa. Qual time de futebol que cada um torce? Se a gente pegar só essa informação e fizer uma lista, vão ter 50 corintianos, 10 atleticanos, 70 flamenguistas, e vai ter um torcedor do Parauapebas Futebol Clube. Essa informação identificou a pessoa ou não? Identificou. Ou seja, se você coleta, por alguma razão, informações como o time que torce, tem que ter uma boa justificativa, porque é sim dado pessoal. E aí, Daniel, quando eu falo isso, quando eu começo a dar esses exemplos, a pessoa fala assim, Liliana, então por que você não faz uma lista? Ou por que a gente não encontra, ou até encontra, por mais absurdo que possa ser, na internet a gente encontra de tudo, uma lista de quais são os dados pessoais que eu posso usar e quais eu não posso. Porque, pessoal, aqui, se a gente olhar, eu não conheço, eu não sei de que empresas vocês são, só está com a inicialzinha, mas certamente tem de vários ramos. Como que eu vou saber? Vou colocar na internet uma lista dos dados que uma empresa, um hospital pode usar. Será que são os mesmos de um escritório de advocacia? Será que são os mesmos de uma fábrica de calçados? Não são. Mais um exemplo para vocês lembrarem. Eu sempre vou trazer casos concretos para vocês gravarem, gente. Olha aqui. No meu escritório de advocacia, todo cliente que chega, eu resolvo fazer nas perguntas lá que eu faço no cadastro, eu pergunto o signo, digamos. Tá bom. Para que eu vou usar o signo da pessoa? O signo é um dado pessoal, que ele, em conjunto com alguma outra informação, torna a pessoa identificável. Eu não tenho, porque eu não uso o signo. Então, vocês falam, beleza, Liliana, então vamos começar a listinha. Então, o signo a gente corta. Nenhuma empresa pode perguntar o signo do seu cliente. Será? E se eu sou dona de um spa esotérico? E no meu spa esotérico, a primeira informação que eu quero saber é o signo da pessoa. Antes do nome, eu quero saber qual é o seu signo. Porque dependendo do signo, eu vou colocar numa massagem tal, numa sala azul, é o signo de fogo, de ar, de não sei o que, eu não entendo dessas coisas. Mas aí, gente, para o meu negócio, eu coletar essa informação, o signo é fundamental. Então, vocês entendem como eu não posso fazer uma lista, porque os dados que eu vou usar são diferentes do outro? Então, fujam, pessoal, dessas receitas de bolo que tem na internet, achando que vocês vão baixar aquilo ali, adequar a sua empresa e vida que segue. Não.
Olhem para o próprio umbigo, olhem para o próprio negócio. O negócio de vocês tem particularidades que o vizinho não tem. Entenderam até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Tranquilo. Thiago, tem Opa, alguma Thiago, coisa vai lá, Thiago. Isso parte de Liliana, então, compartilhando um pouquinho, isso parte de um princípio que, se eu não preciso coletar, eu retiro da minha pesquisa de coleta ou do meu CRM, aquele campo, se eu não tenho necessidade, eu retiro. Então, o ideal, que é partindo do princípio, deixe apenas o que é necessário. É menos informação para a gente se preocupar, não é verdade? Muito. E quer ver, Thiago, pegando esse gancho, tem gente de hospital, clínica, da área de saúde? Será que tem por aí? Você me responde do chat ali, Legal. Daniel. Quem for, tem? Levanta a mãozinha. Tem a mãozinha aí, ó. Levantar a mão. A gente já vai... Levantar a mãozinha. Levantar a mãozinha. Então tá. Paulo Então... César levantou. Perfeito. Então, para esse pessoal que levantou a mãozinha, me responda. O hospital precisa saber qual é a religião do paciente? Podem responder ali no chat ou por voz, tanto faz, pessoal. A Lauriana disse que precisa. Por que, Lauriana? Me explica, vamos ver. Tirei aqui, tá, só para falar rapidinho. Não, Claro. Eu sei que tem algumas religiões, por exemplo, a Testemunha de Jeová, que não pode receber sangue, e se o hospital, por acaso, não considerar isso, ele pode ser processado. Eu não sou da área de saúde, mas eu sei dessa informação, tá? Só isso. Então, Lauriana, eu repito a pergunta. O hospital precisa saber a religião do paciente, que é um dado pessoal, inclusive, sensível, que eu já vou explicar, ou ela precisa saber se o paciente aceita a transfusão de sangue ou não? Entender? Essa pergunta já responde. Não Viu, precisa gente? saber. Não precisa. Então, um grande trabalho que a gente tem quando a gente está fazendo esse mapeamento nas empresas, e a gente é de fora, é muito mais fácil olhar, porque quando a gente está dentro, a gente se vicia e não vê mais. A gente chega e olha. Então, é exatamente isso. Por que o hospital pede lá tal informação? É porque a testemunha de Jeová não aceita transfusão de sangue. Aí eu pergunto de novo, você quer saber se ele é testemunha de Jeová ou se ele aceita a transfusão de sangue? Não, se ele aceita. Então, isso nós fizemos já. Então, você muda e anonimiza o dado. Esse é o termo que a lei usa. Todo dado anonimizado, ele deixa de ser dado pessoal, dado sensível, você não se preocupa mais. Então, a gente começa a perguntar exatamente o que a empresa precisa saber. Quer saber se aceita transfusão de sangue? Vai responder sim ou não. E todas as perguntas de sim ou não anonimizam. Então, pessoal, já é a primeira dica que eu dou para vocês. Olhem os formulários de vocês e comecem a fazer essas perguntas. Eu preciso, sabe, dessa informação? Eu preciso... Esses dias eu mostrei numa palestra que eu estava dando, eu peguei na internet, era... assim, qualquer um acessa. É um clube de pipa de Manaus e eles estimulam as famílias a empinar pipa, não sei o quê. Gente, eles perguntavam cônjuge, nome do meu marido, filiação, profissão, nacionalidade. Será que se eu sou advogada eu empino pipa melhor do que um agrônomo, um engenheiro? Sabe, não tinha o menor sentido. Então, olhem, e quando vocês saírem dessa nossa conversa e começarem a olhar para os negócios de vocês, vocês vão se deparar, eu tenho certeza, gente, com algumas situações, fala, caraca, olha aqui o que a Liliana falou, eu não preciso disso. Então, esses dados que são desnecessários, já corta. E os dados que são necessários, nós temos 10 bases legais para enquadrar, ou é porque a lei exige, ou é por meu interesse do controlador, por exemplo, o caso do signo no SPA. Então, é muito fácil da gente enquadrar. Então, as pessoas falam, por causa da LGPD eu não posso mais usar os dados. Pode, gente. Você só não pode usar o signo no escritório da advocacia, que é uma coisa absurda. Eu moro do lado de um hospital aqui, eu fui fazer raio-x de pulmão esses dias.
eles pediram, no formulário tinha lá, número do passaporte. Eu falei, como assim? Vocês vão mandar daqui direto para o céu, certo? Precisava do passaporte? Aí a menina falou, não precisa preencher. Eu falei, então tira. Essa história de não precisa preencher vai acabar. E outra, pessoal, não é porque um setor você validou. Ah, então tá. Por exemplo, qualquer pessoa que tenha colaborador registrado, você vai ter que pedir, se a pessoa tiver filho, você tem que pedir os dados da criança para eventual salário família, ou porque você vai mandar para o plano de saúde, ou seguro de vida, enfim. Beleza. Então você fala, pô, os dados das crianças e adolescentes, que tem um capítulo inteiro falando deles na LGPD, eu posso usar. Sim, mas isso não significa que todos os setores da sua empresa devem ter acesso ou podem ter acesso. Por que o pessoal da expedição vai saber quem que é o filho do Tiago? Não tem sentido, sabe? Então, o pessoal que trabalha no RH, tudo bem ter acesso a esse dado. Vai lá, Daniel. Só porque você já tocou no assunto de RH, o Marco fez uma pergunta que ele quer saber como ficam os documentos justamente referentes ao RH que são tratados com o e-social. Isso. É Marcos o nome dele, Marco? Marco. Já todo mundo deve chamar de Marcos, né? Dá uma raiva, né? Quando erra o nome. Então, Marco, veja, todos os documentos que você preenche para o e-social, o primeiro ponto está regular. Por quê? Porque tem a base legal, que é cumprimento de uma obrigação legal. Mas agora é exatamente o exemplo que eu estou dando. Não significa que o nome do filho do teu colaborador, que você tem que pôr no e-social, por exemplo, o pessoal lá da expedição pode ter acesso. Então, Marco, quando você for analisar, e todos vocês têm que pegar todo o ciclo de vida dos dados pessoais. O ciclo de vida, gente, ele, se vocês quiserem anotar, é importante. Ele é a coleta, as meninas ali da qualidade estão no caderninho, coleta, o uso, o armazenamento, o compartilhamento, tanto interno e externo, e o descarte. Então, vamos lá. Pegaram ali, meninas da qualidade? Façam um simzinho ou não. Ah, beleza. Então tá. Então vocês têm que pegar todo o ciclo de vida, setor por setor. A gente começa a adequação, pessoal, pegando o organograma da empresa. Você pega o organograma, aí você vai no primeiro setor e entrevista. Pelo menos 2 pessoas, a gente faz dessa forma. Claro, tem N maneiras de trabalhar. A gente faz assim, chama 2 pessoas e conversa. Quais são os dados pessoais antes de ver documento? Por onde transitam, onde você guarda, como eles chegam até você, para que você usa, como que você armazena, você compartilha com outros setores da empresa, ou com uma contabilidade externa, ou com o banco, ou com a Unimed, enfim. E como que é a política de descarte? A maioria das empresas não se preocupa, que chega um momento que você tem que descartar tanto o papel quanto o dado virtual. Então, aí você vai fazendo. Aí, beleza, todos aqueles dados que o RH, por exemplo, falou que estão ok, você validou, colocou numa das 10 bases legais, você vai para o segundo setor. Digamos que o segundo seja o setor de qualidade, sei lá. A gente vai pegar os dados que transitam pelo setor de qualidade e daqui a pouco vai ver que eles têm acesso ao dado do menor, mas não tem porquê, você não consegue justificar. Então, aí a gente chama o pessoal da Software Sul e fala, bloqueia, faz trava. E aí a gente vai trabalhando em conjunto com o pessoal da tecnologia da informação e segurança da informação e vai colocando as travas devidas de forma tal que não atrapalhe o negócio do nosso cliente, mas não expõe a risco. Tá ficando claro isso, pessoal? Sim? O que mais, Daniel? Deixa eu só ver aqui, o Everton está mandando algumas perguntas. Só. Tá, ele mandou uma série de perguntas aqui. Eu vou fazer a primeira, tá? Aí dá tempinho de eu ler as outras, tá? Ele pergunta sobre o ponto de vista do magistrado. Qual a expectativa em relação à postura dos juízes em relação às primeiras demandas recorrentes da LGPD? Como que é o nome dele?
Quem que falou? O Everton. Everton. Ai, Everton. Eu tô até com dó de você. Se eu falar o que eu ouvi no congresso, acho que você sai da nossa conversa e vai chorar. Veja, a preocupação, pelo menos naquele evento que eu fui em Florianópolis, que tinham juízes e desembargadores do Brasil inteiro. O que eles estavam colocando? Eram só para os juízes e desembargadores e alguns poucos convidados dessa área de proteção de dados. Então, a conversa era muito franca, muito aberta. Eles acham que os juízes, embora os tribunais já estejam se adequando, né, porque isso, a LGPD também vai pegar as prefeituras, os tribunais, os órgãos públicos, os juízes não estão preparados. Então, quando eu falei lá atrás que vai ter um excesso de demandismo e as pessoas vão para o juizado especial, se os juízes federais, por exemplo, não estão preparados para a LGPD, quem dirá um juiz ou um juiz leigo desses órgãos? Muito menos, muito menos. Então, a gente não sabe o que esperar. Me dá medo, me dá 10 tipos de arrepio quando eu penso que vai ser julgado por uma pessoa que não tem o menor conhecimento. O Ministério Público, em contrapartida, está espertíssimo, porque esses assuntos de privacidade, proteção de dados, eles já vinham regulamentados no Marco Civil da Internet, no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil. Então, pessoal, o Ministério Público já vem multando as empresas há muito tempo, como se fosse a LGPD baseado nessas outras leis. E quando a gente lê os documentos do Ministério Público, eles sabem o que eles estão fazendo. Para vocês terem ideia, essa informação também é pública, vocês acham na internet, em 2018, teve uma grande rede de drogarias de Minas Gerais que recebeu uma multa de 8 milhões pela má utilização dos CPFs, não foi nem vazamento, foi má utilização do CPF. E o que o Ministério Público fez? Fez de conta que ia fundamentar na LGPD, mas fundamentou nesses outros institutos legais que já estão em vigor. Então, assim, Everton, eu acho que vai demorar um tempo para a gente ter uma jurisprudência boa a nosso favor. Por isso, também a gente tem que fazer mais do que, sabe aquele over trabalho, aquela over qualidade, eu acho que em relação à LGPD tem que ser assim. Que mais, Daniel? Ainda dele, as perguntas, ele pergunta se existe uma cartilha orientativa, sabe, alguma coisa assim, um one-on-one para poder seguir, ou é necessário mesmo uma consultoria para fazer essa adequação? Tá, veja, Everton. Já emendando claro. a próxima pergunta dele, do ponto de vista interno, se a LGPD contempla funcionários também. Ótima pergunta. Veja, então, se existe uma cartilha, a gente mesmo faz e cria muitos e-books, manuais, explicando, como se fosse traduzindo num e-book isso tudo que a gente está conversando. Agora, o passo a passo, a adequação, existem, claro que existem. Existem programas, existem formulários inteligentes, tudo, que não são suficientes, eles auxiliam a gente. Mas eles não são suficientes, justamente como a gente estava conversando antes. Porque como que eu vou fazer a mesma receita de bolo para uma indústria farmacêutica, para um hotel e para um escritório de contabilidade? São realidades completamente diferentes. Se aquele exemplo besta que eu dei lá do spa esotérico do meu escritório, a gente já vê a discrepância, por isso que tem que fazer olhando para o seu negócio, não necessariamente com uma consultoria externa. Se você tiver pessoal para fazer, capacitado e principalmente braço sobrando para fazer, porque é um trabalho de preso isso, é bem trabalhoso, você faz internamente. Para minha sorte, porque eu tenho filho para criar, eu preciso ganhar dinheiro também, né, gente? Também sou filha de Deus. Para minha sorte, a maioria das empresas não tem essa disponibilidade, então contratam auditorias externas, mas não tem necessidade. O que o Thiago ergueu? Só um pouquinho, Thiago. E continuando na pergunta do Everton, que é bem importante, dados de colaboradores. Não só é obrigado você tratar bem desses dados, como ele tem uma particularidade. Se vocês observarem, gente, o dado do colaborador ou da pessoa que sequer virou seu colaborador,
Mas a partir do momento que uma pessoa entrega um papel com um currículo, ou no site de vocês tem aquele trabalhe conosco, e a pessoa escreve um monte de coisa ali, você já tem que tratar aqueles dados. Então, quando a gente faz a adequação na parte dos colaboradores, a gente tem que dividir em fase pré-contratual, que é justamente isso, como que você vai cuidar aqueles currículos que vêm em papel. Se a secretária recebe lá na frente, ela vai fazer o quê? Tem uma política disso? Tem uma informação? Ela guarda na gaveta ou ela põe na impressora para você usar de rascunho? Ou ela tritura e depois põe dentro da caixa para mandar algum produto para o cliente com aquele monte de informação? Então, tem a fase pré-contratual, a fase contratual, que sim, aí é todo o período que o colaborador ficou com vocês, e a fase pós-contratual, ou seja, depois que ele sai da minha empresa, eu posso deletar todas as informações e documentos? Não, justamente porque a lei manda que você guarde os documentos por tantos anos. Então, por isso a importância da política de descarte. Tem que estar ali colocadinho o que você vai fazer com aquelas informações. Tiago, você tinha erguido o dedo? Sim, eu só vou complementar a pergunta do Everton, né? Eu vou fazer um outro ponto de vista aqui, baseado numa resposta, tá? A Liliana, ela fala mais focado na parte jurídica, né, Liliana? Agora eu vou focar um pouquinho respondendo na parte técnica da coisa, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a pergunta de novo. Existe uma cartilha orientativa e segmentada para atenção a adequações ou necessariamente é preciso contratar consultoria para fazer essa adequação? Bom, hoje a empresa que você trabalha, o grupo Brasmoto, tem e-mail, certo, Everton? Se esse e-mail tiver no celular de uma pessoa hoje, e esse celular, eventualmente, foi furtado, roubado, e lá dentro você tem cadastro de cliente, você tem envio, foi enviado por aquele e-mail uma opção de compra, que nessa opção de compra tem CPF, tem o nome dele, tem o RG, às vezes até conta de banco, né, para fazer um depósito, uma transferência. E aquele dispositivo móvel, aquele smartphone, foi furtado ou foi roubado. O que perdeu de verdade? A informação, né? E aonde caiu essa informação? Isso caracteriza a perda de dados. A perda de dados faz parte da LGPD, tá? Então, tecnicamente falando, você tem que também se preocupar não só a parte jurídica, mas a parte técnica da brincadeira também, tá? E a parte técnica, ela é extremamente importante para que a parte jurídica não aconteça. Que seria o quê? A proteção. É o início de tudo. Como você protege os seus dados? Aonde estão os seus dados? Como você trata os seus dados internamente dentro da sua empresa, né? Esse dado, ele fica só dentro? Quem tem acesso? Qual o nível de acesso? Qual o dispositivo móvel? Qual o smartphone? E de qual funcionário teu tá ou trafega essa informação? Que tipo de dado trafega ali dentro? E se foi furtado? Qual é a ação que você tem que tomar sobre aquele dispositivo que já não está mais na mão do seu colaborador, tá? Então, você tem os dois lados. Tem o lado técnico da coisa e tem o lado jurídico, né? Que os dois lados precisam trabalhar juntos para que, no final de tudo, juntando a cartilha orientativa, juntando os softwares que você provê e a forma como você provê, fiquem protegidos, né? E para a área técnica, também tem as questões todas que tem que ser levado em consideração. Se um dado vaza, ele tem que ser identificado. Quais dados você tem, quais dados vazou e aonde esses dados estão. Aí entra a segunda parte, que é a gerência. Como você gerencia esses dados? Como esses dados são usados e acessados? Aí vem a terceira, que é a proteção. Aí entra controles de segurança, para a gente fazer o quê? Prevenir,
detectar e responder a essas vulnerabilidades que esses dados poderiam sair da tua organização. E gerenciamento de riscos também. E depois, como você guarda a documentação, né? Como você gerencia a solicitação de dados e as notificações que podem ocorrer caso esse dado vaza. Quem dentro da empresa, eu creio que a Liliana ainda vai explicar, mas quem dentro da empresa vai responder por isso, né? Então isso é super importante também, não é só a parte jurídica, né, constitucional, é a parte técnica que tem que andar junto, tá? Acho que a próxima pergunta que entra mais ou menos... Bom, é que a gente está pegando um escopo muito grande aqui também, mas eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre esse armazenamento, tá? Sobre quando esse dado tem que ficar dentro da empresa, porque eu tive algumas dúvidas aqui mais ligadas à parte de ensino, tá? A parte educacional. Quem levantou a questão foi o Adriano, mas várias pessoas depois corroboraram assim, com a dúvida. Ele fala que, nesse caso, o ensino superior ou outros tipos de ensino, por lei, não há possibilidade de descarte, né? Que a instituição é obrigada a manter os dados por lei. Então, como fica isso? Acho que entra na parte do armazenamento, da segurança de armazenamento, não? Isso, se for para mim a pergunta, depois o Thiago pode complementar, é exatamente isso. A LGPD não manda você descartar, ela manda que você cuide desse ciclo de vida todo e o último é o descarte. Ou seja, se você tem que guardar para o resto da vida os dados daqueles seus alunos, porque a lei manda, beleza. Mas não é guardar numa caixa, num negócio sem chave, não é no meu computador que meu filho usa para jogar, não é no meu celular. Então, isso que o Thiago bem ponderou, a LGPD não se faz uma adequação da LGPD só olhando realmente para um pilar. É um trabalho multidisciplinar. Jurídico e TI caminham lado a lado. Para você ter ideia, Thiago, a primeira pergunta que a gente faz antes de montar um orçamento para uma empresa é se tem análise de risco e vulnerabilidade. A primeira. Isso já me mostra o grau de maturidade da empresa, sabe? Eu não consigo sequer montar uma proposta jurídica se eu não souber o básico de como que anda a parte de TI. Tamanho envolvimento das áreas. Então, pessoal, novamente, a LGPD não está para bloquear, para mandar deletar, para proibir a utilização. Não, ela só quer que você deixe transparente, acesso, de livre acesso, de fácil acesso aos interessados, as suas regras. Então, na política, você vai ter que criar um monte de políticas que vão ficar na sua empresa para sempre. Sempre com o olhar nela, você vai fazendo as devidas atualizações, mas você nunca mais vai deixar de ter. E a política de governança de dados, ou uma política de descarte ou de privacidade, chame a forma que você quiser, vai ter que dizer, eu sou uma escola, então, tais dados, não são os dados dos alunos, quais são os dados dos alunos que a lei obriga que eu fique para sempre? Então, o dado esse, de acordo com a lei tal, eu vou ficar para sempre. Um dia veio uma outra lei e revogou aquela. A partir desse momento, vai estar na tua política. Se estiver na sua política devidamente fundamentada, vida que segue, tranquilo. Thiago? Eu vou só dar um pouquinho da continuidade do que eu falei para responder a pergunta do Murilo, tá? Murilo BGL. Mas digamos que isso ocorra o quê? Que o dado foi perdido através de um roubo de um smartphone, tá? O cliente perdeu um celular com orçamento enviado pela empresa por WhatsApp. O que a empresa deve fazer? Primeiro, antes de tudo isso daí, você tem que mapear o dado. Você permite ou nega que um dado empresarial seja trafegado ou enviado pelo WhatsApp? Tem que começar por aí, tá? Opa, WhatsApp você tem controle? Não. Então, um dado empresarial não pode ser trafegado via WhatsApp. Como esse dado tem que ser trafegado?
por exemplo, via e-mail. Por que via e-mail? Vamos lá, agora eu vou colocar uma situação toda aqui, tá? Existem soluções, a gente trabalha com diversas soluções, tá? De gerenciamento da informação. Então, vamos lá, vamos pensar em gerenciamento da informação. Eu vou enviar uma proposta, tá? Eu sou uma pessoa de vendas da empresa, aqui da SoftwareSul, beleza? Sou uma pessoa de vendas da SoftwareSul e eu estou com um baita de um projeto aqui que eu sei que esse projeto pode me render uma graninha se esse projeto for vazado, né? Então, eu vou pensar em vazamento de dados, mas a mesma coisa você pensa que o celular for perdido, tá? Eu vou um pouquinho além dessa brincadeira, que isso que eu vou falar acontece muito, né? Ainda mais agora na LGPD. Então, assim, o dado foi vazado, tá? Então, foi vazado por onde? Pelo dispositivo móvel, tá? A gente tem proteções que ele diz o seguinte, quando essa pessoa estiver digitando o e-mail, por exemplo, e dentro desse e-mail digitou CPF, conta de banco, RG, todas essas informações relacionadas a nomes, né, que não pode ser trafegado, tá? E outras questões são baseadas na onde você pode enviar esse dado, que tipo de dado pode sair da sua empresa. Quando esse e-mail é formado, ou quando um documento é formado, inclusive um PDF, ele vai automaticamente receber uma política dentro da empresa. Política baseado em dados sensíveis. Então, qualquer momento que foi digitado, né, escrito, vamos dizer assim, que tem qualquer dado sensível, isso inclusive pode ser analisado e validado de forma automática, você fala assim, esse dado não pode sair do seu arroba, que é o seu e-mail. Eu vou enviar para o e-mail SoftwareSul. Esse tipo de dado que você está tentando enviar, você não vai enviar, não. E automaticamente avisa um cara que a Liliane vai explicar, chamado DPO. Ok? Aí o DPO, opa, peraí, por que esse dado está querendo ser vazado da empresa? O colaborador que tentou vazar esse dado não conseguiu, tá? Aí vamos lá, vamos pensar outra coisa. Eu, Thiago, tá? Tenho aqui o meu smartphone, ó, tá? Meu smartphone. E aqui dentro eu tenho o e-mail da SoftwareSul. A partir do momento que a gente configura, dizendo assim, ó, você quer ter o e-mail particular no seu dispositivo móvel, o e-mail particular da empresa, dentro do seu dispositivo móvel? Sim. Aí vai aparecer uma mensaginha. Estamos gerenciando os dados empresariais nesse seu dispositivo. Então, nesse caso, eu perdi ou fui furtado, eu aciono um botãozinho que eu faço um wipe nos meus dados, não nos teus dados. E o que é um wipe? Eu vou deletar, eu vou limpar os dados pessoais dentro desse dispositivo. Isso quer dizer o quê? Se a pessoa conseguiu acessar o smartphone, os dados da organização não estarão mais lá, tá? Então, isso é uma forma. Quando aconteceu um roubo ou uma perda. Mas pensa num vazamento de dados agora, que é um pouco mais crítico, tá? E acontece muito. Eu, Thiago, recebi um e-mail aqui, que eu estou participando de um processo grande, e eu quero ganhar esse processo de toda forma. E eu sei quem são os meus concorrentes, e eu vou falar, ó, vou te mandar o meu preço aí, eu vou te mandar o meu projeto, ou me paga por isso, beleza? Eu sei que você vai ganhar e eu preciso de uma graninha. Vou dar um exemplo assim, tá? Quando eu... Não vai, porque eu já reconheci que aquele e-mail é um e-mail de dados sensíveis. Aí você vai falar assim, ó, beleza, não tem problema. Eu vou salvar esse anexo no meu OneDrive pessoal ou no meu Dropbox pessoal. O Dropbox ou o OneDrive é gerenciado pela empresa? Não. Então, aí você não vai salvar nada. Aí você abre o e-mail lá no Word Mobile, no meu smartphone, e aí você vai e seleciona uma parte desse documento
e abre um outro navegador ou um outro software ali de Notepad, por exemplo, no smartphone, e tenta colar lá dentro a sua informação. Ele vai falar assim, negativo, esse tipo de informação não pode ser colada aí. Aí você fala assim, então eu vou pegar e vou tirar um print da minha tela. Ele, o print não pode tirar, porque o dado é corporativo. O print vai sair, mas vai sair todo preto. Não vai ter informação nenhuma. Aí ele vai falar assim, agora eu sei o que eu vou fazer. Felipe está aqui do meu lado, eu vou falar assim, Felipe, me empresta seu celular, eu vou bater uma foto do meu celular no seu celular. Beleza, você vai ter a informação, show de bola. Mas e na hora que a empresa for autuada, se isso acontecer? Você acha que a empresa vai responder por isso? Tenho certeza que não. Sabe por que ela não vai? Porque ela está provando, por A mais B, que ela tem toda a solução do ciclo de vida da informação, dizendo, olha, eu protegi de toda forma possível, mas essa pessoa agiu de má fé. Tá vendo o print aqui, ó? É do celular dela, tem a mão dela atrás no print, e ela tirou do celular dela. Não saiu da minha informação. E tudo que essa pessoa fizer, ela vai ter um log. É um dado que vai ficar gravado com toda a ação que ela foi feita. E com isso, o DPO vai fazer o quê? Apresentar ao órgão competente e falar, olha aqui, ó o que aconteceu. Eu não posso responder por uma pessoa. Tá? Aí entra a parte jurídica de novo, tá? Mas você consegue gerenciar qualquer dado aonde ele estiver, tá? Deixa eu só complementar. Perfeita a tua explicação, Thiago. E vocês viram como as duas áreas têm que se abraçar na hora de fazer o trabalho? Digamos nesse exemplo aí, que daí foi a fotografia, que era realmente a pergunta que eu ia fazer. E se tirar uma fotografia? Mas você já se adiantou. Aí esse colaborador, a empresa vai entrar em juízo contra ele e ele vai falar assim, eu não sabia que eu não podia. Aí entra a gente e fala assim, ele sabia, porque além de toda a parte técnica, a gente fez um aditivo contratual nesse contrato de trabalho, dizendo da responsabilidade, a gente colocou no regimento interno da empresa, explicando exatamente tudo isso que o Thiago falou, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro. E outra, a gente fez treinamento. E no treinamento tem a listinha de presença assinadinho pelo fulaninho. Eu participei desse treinamento, eu fiquei ciente. Então, é assim que a gente vai amarrando. E eu concordo quando o Thiago fala, eu duvido que vai ter uma multa, porque o artigo 52 da lei, ele fala que na hora de aplicar uma multa, uma sanção, ele vai ver se a empresa adotou reiteradamente medidas e procedimentos internos capazes de minimizar o risco e não acabar com o risco. E por que a lei fala minimizar? Justamente porque a lei também pensou no exemplo do Thiago. A lei sabe que a malandragem do ser humano, a gente nunca consegue fechar todas as portas. Agora, a partir do momento que a empresa de vocês chegar lá e mostrar todas essas cautelas, todos esses cuidados da parte de TI, toda a parte documental jurídica e treinamento, acabou. Minimizamos? Sofremos o vazamento, a exposição? Sofremos, mas aí a culpa não é nossa. E isso cabe, Thiago, inclusive, para essas empresas que mandam os dados, por exemplo, para uma contabilidade externa, para fazer a folha, tudo. Aí a pessoa fala, pô, Liliana, aqui dentro eu faço tudo o que o Thiago me falou. Aí eu compartilho aqueles dados com a contabilidade e eu não sei o que estão fazendo. O que a gente faz da parte jurídica, da parte do Thiago, ele que sabe. Da minha parte jurídica, a gente faz o que é chamado de compliance de terceiro. É fazer aditivos contratuais com essas empresas, colocando quem é controlador e operador de cada dado e todas as obrigações e responsabilidades. Então, a gente também consegue minimizar o dano. E, Thiago, que ele falou do DPO, o DPO, na lei europeia, na GDPR, fala que é o DPO, Data Protection Officer. Na nossa lei, LGPD, foi traduzido como encarregado.
Quando chegou no Brasil encarregado, o brasileiro virou o nariz. Eu não quero ser encarregado, achou feio. Achou que encarregado parece chão de fábrica. Não quis. Só por conta disso, a gente continua chamando de DPO. Mas dentro da lei, vocês não vão encontrar DPO. Vocês vão colocar lá encarregado e vão achar que é justamente essa pessoa, como o Thiago já falou, que vai ser responsável por tudo isso e muito mais. A função de DPO pode ser ou interna ou hoje com PJ. Tem um monte de atribuições, dentre elas fazer o canal de comunicação entre autoridades, judiciários, titulares de dado. Então, esse é o DPO que o Thiago falou. O que mais, Daniel? Tem uma pergunta aqui do Felipe. Thiago, pode falar. Vai lá, Thiago. Rapidinho. Só que o Murilo, né, depois que eu falei que tem ferramentas que fazem isso, né, ele falou, pode citar o nome de uma ferramenta dessa? Nós comercializamos, né, uma solução que ela fica em nuvem, tá? Não precisa ser instalado nada dentro de casa. Essa solução é uma solução baseada no ambiente Microsoft, que você gerencia o Windows 10, aonde quer que ele esteja, você gerencia Android, você gerencia o iOS, não só gerencia a parte física do dispositivo, mas como a parte de aplicações, que é onde eu expliquei sobre isso. A parte física, o que é, tá? Muitas empresas, elas entregam o dispositivo dela mesmo, que é entre o Windows 10, entre o iOS ou entre o Android, na mão do colaborador, tá? Isso chama-se CIOD. O que é o CIOD? Corporate Your Own Device. A corporação tem um dispositivo, tá? Então, ela entrega esse dispositivo totalmente configurado na mão do colaborador. E esse totalmente configurado, o que é? Você retira, via essa solução, a câmera, você bloqueia o armazenamento, criptografa o armazenamento desse dispositivo. Por exemplo, se ele catar esse dispositivo e plugar no USB de um computador, ele não consegue ter acesso ao volume daquele dispositivo móvel, tá? Se o Windows 10, por exemplo, foi perdido, existe uma criptografia do disco dele, chamada de BitLocker. E essa criptografia, ela, de forma alguma, ela vai ser quebrada, tá? Então, perdi o meu Windows 10, eu tenho um notebook, os dados da empresa, e aí perdi, fui furtado, roubado, eu dei o exemplo do celular, né? Mas também pode ser o Windows 10. Com essa configuração que nós fazemos, chamada BitLocker, eu criptografo o disco. Então, se essa pessoa tirar o disco, tá, desse computador, o Windows 10, colocar em um outro computador para recuperar a informação dele, ela não vai conseguir. Então, aí é uma parte mais técnica para poder explicar o porquê que ele faz isso, tá? E aí, no caso, que impede certos conteúdos de e-mail faz wipe no dispositivo remoto, exatamente isso. Uma das soluções que a gente trabalha chama-se Microsoft Intune. Quem tem o Microsoft 365 ou Office 365 já está com meio caminho andado para o Microsoft Intune trabalhar perfeitamente em cima da LGPD dentro do teu ambiente. Então, eu posso depois fazer uma demonstração. Hoje não, tá? A gente está sem tempo para isso. Mas, quem se interessar, pode contactar a gente e também o nosso time de comercial vai contactar vocês. Eu faço uma demonstração para vocês de tudo isso acontecendo. É bem legal mesmo, tá? E faz parte da LGPD, tá? Só um complemento, Thiago. Eu estou colocando agora no chat, tá? Só para ficar já registrado, o meu e-mail, tá? É marketing@softwaresul.com.br. Quem quiser alguma coisa um pouco mais específica, tá? Porque acho que aí a gente já entra no cada caso um caso, tá? Para saber se for mais jurídico, pode mandar para mim, eu converso com a Liliana. Se for mais técnico, pode falar comigo que eu converso com o Thiago. Eu tenho a alegria de ser formado em Direito e Publicidade. Então, eu vou fazendo esse meio do caminho aqui, com qual área que precisar, tá? Então, tá aí o e-mail. Podem ficar à vontade. E eu tenho uma última dúvida, só deixa eu voltar aqui em cima. É do Felipe, tá?
Ele pergunta se, no caso de uma empresa, é necessário informar formalmente aos colaboradores e clientes o que vai ser feito com o dado cadastral ou não? Da minha parte, sim, Felipe. Por quê? Porque além das 10 bases legais, a LGPD fala de 10 princípios. Além da boa-fé, tem mais 10 princípios que norteiam toda a privacidade. E dentre os princípios fala que é dar a transparência. E assim, o princípio fundamental da LGPD é autodeterminação informativa, que chama, ou seja, eu, Liliana, dona do meu dado, eu tenho que saber o que a outra parte vai fazer com o meu dado, até para eu decidir se eu vou deixar ou não. Então, é fundamental, quando não se precisa de consentimento, pelo menos da ciência e informação. Então, é muito importante que você dê essa ciência e que você pegue, de alguma forma, o ok da pessoa. Só lembrando que tem o Privacy by Default e o Privacy by Design, que vai ser exigido numa fiscalização, que é o quê? A privacidade desde o início, que é justamente isso, é você olhar para essa transparência, para esse cuidado com os dados do teu colaborador, do teu paciente, cliente, terceiro. E desde o início, eu vou fazer um formulário, eu já vou olhar. Ele entrou no meu site, já vai estar lá escrito. Ele entrou em contato comigo por e-mail, eu já estou respondendo de forma tal como o Thiago bem posicionou. Já vai ter informações que vão sair automaticamente. E o Privacy by Default é a privacidade como padrão. Ou seja, em todos os setores, em todo o andar daquele dado da minha empresa, a privacidade é como padrão. Da minha parte é isso, Thiago, não sei se quer complementar essa pergunta do Felipe. Sim, realmente é isso. No caso, uma empresa necessária informar formalmente os colaboradores e clientes o que vai ser feito com os dados cadastrais. Eu acho que ainda vou mais além, né? Por exemplo, não é só os clientes, tá? Mas, por exemplo, se a empresa tem conta no banco, entra uma LGPD entre você e o banco, sim. Se vocês contratam, por exemplo, via Cato, entra uma LGPD entre vocês e a Cato, sim. Se vocês fazem anúncio no Facebook, por exemplo, entra uma LGPD entre a empresa de vocês e o Facebook, sim. Por que o Facebook, primeiro, quando o Bolsonaro falou, agora é a lei, por que a primeira coisa que apareceu no Facebook foi um texto desse tamanho? Justamente para isso, tá? Então, não só para isso, por exemplo, você faz o Uber para sua empresa, tem Uber na empresa? Entra também, tá? Então, não é só entre clientes e colaboradores, tá? É muito, muito além disso. Então, um dos nossos trabalhos é mapear todos esses dados. Da onde vem, para onde vai, como é feito, de que forma é feito, qual é o nível de acesso, quem que tem o meu dado, eu tenho o dado de quem, aonde eu guardo, quem tem acesso a esse tipo de dado, quem gerencia o banco de dados, aonde tem essas informações, que tipo de acesso essas pessoas têm. Então, gente, é muito além de um colaborador e um cliente, tá? É muito além mesmo. E Liliana, agora assim, lá no comecinho, você falou bem por cima sobre as multas, tá? Fala para tentar um pouco mais no reputacional da empresa. Mas sobre as multas, que eu tenho certeza que ainda o pessoal tem medo. É uma multa só, ela é única, são várias multas diferentes. Qual que é a variação de valores? Pode elaborar um pouquinho mais sobre isso? Claro. Tem até minha colinha aqui, que é do artigo 52, que são as sanções administrativas. Essas que estão previstas na lei, que serão a partir de agosto de 2021. As outras, que serão a partir de agora, de cada titular de dado ou do Ministério Público, a gente não sabe em que tamanho que vem. O que a gente já tem é aquela de 8 milhões da Drogaria Araújo, lá de Belo Horizonte. Mas o que a lei fala? Que são sanções, multas e sanções, né? Então, pode ser advertência, essa multa de até 2% do faturamento, limitada a 50 milhões por infração. Além dela, indenização por danos,
multa diária. Então, ele pode chegar na tua empresa, a autoridade nacional, e falar, olha, eu preciso que você mude isso. Ah, mas eu vou precisar de um tempo. Enquanto você não mudar, é a astreinte do direito francês, você vai ter uma multa diária. Além disso, a publicização da infração, que é aquilo lá, vai para a mídia e diz o que aconteceu. E o que pode ser pior, para dependendo do tipo da empresa, é o bloqueio, eliminação, suspensão ou proibição da utilização dos dados. A gente sabe que todo mundo fala, dado é o novo petróleo, né? Então, tem muitas empresas que usam realmente os seus dados. Aquilo é o maior, o que tem de maior valor dentro da empresa. E pode ser uma das sanções a não utilização mais, ou bloqueio temporário, ou a eliminação. Uma empresa de games, por exemplo, é o fim. Entendeu? Pois é. Eu acho que eu vou começar partindo para as últimas perguntas, Liliana, que a gente já passou um pouquinho do nosso horário. Claro. Mas tem uma coisa que é muito importante, e eu no papel de empresário, tá? Vamos supor que eu não sei se eu estou preparado, ou eu tenho certeza que eu não estou preparado para a LGPD. Tem esses dois casos, que não deixa de ser praticamente o mesmo caso, né? Se você tem dúvida, você não está preparado. Como eu começo a me preparar? O que eu tenho que ver dentro da minha empresa? Que setores? Quem que eu tenho que procurar? Como que eu começo a dar os primeiros passos nessa direção? Eu acho que quando você tem a certeza que você está descoberto, já é o primeiro passo e um grande passo. Legal. Eu acho que quem está conhecendo um pouco mais a lei está chegando a essa conclusão, já está com espírito mais aberto, já falou mal da lei, já falou mal dos advogados, de todo mundo, aí já está numa segunda etapa, que é eu vou ter que me coçar, não adianta, isso é fato. É como eu falei antes, Daniel, eu gosto de trabalhar dessa forma, começando pelo mapeamento, pegando organograma e começando com entrevistas. Por que eu não começo com documentos, nem com a parte de TI e nem com os POPs, os procedimentos operacionais padrão, quando tem dentro da empresa? Porque eu já trabalhei dessa outra forma também. Quando eu começava pelo restante, e depois ia conversar com as empresas, eu já ia viciada. Então, tem pessoas, dependendo do setor, que são mais simples, que você vai conversar, então elas já vêm nervosas, achando que você é auditor e que você não é. Aí elas começam a travar, eu ia induzindo as respostas. E aí o que acontecia? A pessoa ficava preocupada em responder o que estava no POP, no procedimento, ou porque o pessoal da TI tinha falado, ou ela sabia as regras, embora ela não cumprisse. Quando eu fui sem conhecer todo esse resto, eu fui totalmente leiga, sentei na frente da pessoa e comecei que ela me explicasse, o resultado foi muito melhor. Porque a gente tem que confrontar o que diz o papel, o procedimento, o que o sistema operacional fala, o que o pessoal da TI mandou fazer ou não fazer e o que ela efetivamente faz. Porque muitas vezes ela não foi treinada, não foi capacitada para aquilo. Então, eu começaria sempre pelo mapeamento. Tem muita gente começando assim, eu já vou fazer a revisão do contrato com os meus clientes, com os meus fornecedores. Não adianta, gente. Como é que você vai colocar todas as obrigações de cada uma das partes e as travas e tudo num contrato, se você não fez o mapeamento do ciclo de vida? Vai dar retrabalho, vai ficar feio para você. Então, começa com o mapeamento setor por setor. Legal. Sempre tem que ter o primeiro passo, né? Tiago, o Hudson, ele indagou sobre os produtos. Você está com acesso ao chat aí? Estou sim. Tá. Você consegue responder ele? Perfeitamente. Para isso, eu vou compartilhar a minha tela aqui, tudo bem? Só me avisem assim que vocês conseguirem ver, tá? Vocês estão vendo? Aqui está carregando ainda. Agora foi, Thiago. Aqui foi. Legal. Então, vou responder a Hudson, né? Vou responder a Hudson de uma forma um pouquinho diferente, tá? Eu tenho alguns slides aqui que a gente usa em nossos projetos e eu vou mostrar esses slides para vocês, tá? Então, primeira etapa
aí eu vou dizer sobre as soluções, tá? A primeira etapa seria como descobrir dados sensíveis em dados não estruturados. O que seria dados não estruturados? Todo mundo aqui tem o seu servidor de arquivos, beleza? Dentro do servidor de arquivos, você já tem lá 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, não sei quantos mil arquivos. E a gente tem que identificar dados sensíveis dentro desses dados não estruturados. Dados estruturados são dados de banco de dados, onde você tem um portal, que seria um front-end, e nesse front-end você coloca lá nome, João, lá, 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 idade, lá, lá, lá. E aí você estrutura esse dado dentro de um banco de dados. Dados não estruturados, o maior exemplo é o seu servidor de arquivos. E você vai ter que descobrir dentro de cada arquivo que tipo de dado você tem dentro dele. Se você tem dado sensível, se você não tem nenhum dado sensível, se você tem dado anônimo, se você não tem dado anônimo e como você vai fazer para gerenciar isso, tá? Então entra tanto servidores de arquivos locais quanto servidores de arquivos locais, eu digo, dentro da sua estrutura, tá? Quanto servidores de arquivo em nuvem, tá? Então, primeiro entra dados. Para a gente descobrir, a gente tem algumas soluções. O Windows Server 2016, 2019, um software chamado Cloud App Security, que está dentro da nuvem da Microsoft, um outro chamado Advanced Data Governance, que também está dentro do ambiente da Microsoft, um outro chamado Azure Information Protection, o próprio nome diz que é a proteção da informação, e um outro chamado eDiscovery. Então, dentro deles, nós conseguimos não só descobrir, mas descobrir, rotular, classificar, ver a sensibilidade e o nível de retenção. Com isso daí, eu consigo analisar o Dropbox, Google, Salesforce, SharePoint, NAS, File Server local, Exchange local, tá? Nós já conseguimos identificar. A segunda questão aqui, ó, é como assegurar que meus dados estejam protegidos na infralocal, na nuvem e em dispositivos móveis. Então, nós temos, quando a gente pensa em infralocal, ou seja, o dado está no Windows 10 ou o dado está no seu servidor de arquivos e você quer proteger ele, você simplesmente criptografa esse dado em repouso, tá? E aí nós temos soluções para isso. A outra questão é dispositivo. Aí entra um outro cara chamado Microsoft Intune. É onde a gente tem o controle do dispositivo e o gerenciamento dos dados corporativos baseado em MDM. O que é MDM? Mobile Device Management, o gerenciamento do dispositivo móvel, tá? Aí quem tem o Office 365? Todos os dados em repouso já são criptografados. Olha que legal. Então, quem tem o Office 365 já está cumprindo uma das partes, que seria a proteção dos dados aonde eles estiverem, tá? Então, para a gente atingir todos esses objetivos da fase 2, nós temos a solução de nuvem Cloud App Security, a solução de nuvem Intune, a solução de Customer Key, que é a chave de acesso da criptografia em repouso, o BitLocker, que seria a criptografia do disco físico de um Windows 10, por exemplo, aquele notebook que é de diretores, executivos, financeiro, aonde RH, aonde realmente podem ser atacados, vou dizer essa palavra, tá? Para que os dados sejam roubados, né? Por exemplo, então esses têm que sempre ter uma atenção especial, né? O Azure Information Protection, que seria a informação, a proteção da informação. E o Windows Information Protection também seria a proteção da informação. Tanto um quanto o outro protege de que forma, tá? Vamos lá, eu vou dar um exemplo. Eu enviei um e-mail para o Hudson, tá? Que é a pessoa que fez a pergunta aqui. Eu enviei um documento para o Hudson, mas antes de eu enviar esse documento para o Hudson, é um documento criptografado com o Azure Information Protection. E o Hudson, em vez de receber o meu documento, ele recebeu primeiro um arquivo, ele vai abrir esse arquivo e vai chegar
um segundo e-mail para ele, que é uma chave de descriptografia desse arquivo. Então, a hora que o Hudson for abrir o meu arquivo, essa chave vai ser solicitada para ele. Então, é uma autenticação em duplo fator de arquivo. E esse arquivo, com o Information Protection, eu também estou protegendo ele. De que forma? Eu não permito que o Hudson imprima o meu documento. Eu não permito que o Hudson, pelo próprio aplicativo de e-mail dele, por exemplo, Microsoft Outlook, faça um forward do meu dado. Ou seja, faça um encaminhamento para uma terceira pessoa do meu dado. E eu consigo dizer que o Hudson tem que tomar uma ação sobre o meu e-mail em 3 dias. Se ele não tomar uma ação em 3 dias, aquele e-mail perde a validade. Se ele tentar acessar aquele e-mail, ele vai estar totalmente disponível, tá? A terceira parte aqui, ó, é como garantir e restringir o acesso aos dados. Então, primeiro o acesso, ou seja, da onde você estiver, você está autenticado. Não importa se você está dentro da empresa, quanto fora da empresa, mas você vai estar autenticado. Eu vou saber que você é você, tá? Uma das questões que acontece muito é um tipo de ataque, vou dizer assim, chamado de olhômetro. O que é o olhômetro? Às vezes eu estou no mesmo local do Hudson, e eu estou do lado do Hudson, e eu vi que o Hudson vai acessar o e-mail dele, por exemplo, tá? Eu simplesmente olho do lado assim, ó, isso é o olhômetro, tá? Eu olhei do lado, vi o e-mail do Hudson, vi a senha do Hudson, bacana. Aí eu vou falar assim, cara, não vou acessar agora para não dar na cara, né? Mas à noite, ou amanhã, ou depois, eu vou acessar o e-mail dele. E aí, se o Hudson não tiver nenhuma proteção sobre a identidade dele, que seria o usuário dele, eu vou ter acesso a todos os e-mails dele, ele não vai nem saber que eu tive acesso ao e-mail dele. Então, aqui dentro, nós temos acesso condicional, Multi-Factor Authentication, que seria segundo fator de autenticação, e uma configuração chamada Impossible Travel, ou seja, uma viagem impossível. O que eu faço com essa viagem impossível? Ó, fisicamente, Hudson consegue estar em 2 locais ao mesmo tempo, na mesma cidade ou no mesmo prédio, por exemplo? Não, é impossível. Aí o que ele vai analisar? Opa, o Hudson está logado aqui, ó, nessa região, nessa geolocalização. E o Thiago, que é o atacante de olhômetro, né, está em outra geolocalização. O Thiago vai conseguir o acesso? Não. O Hudson vai perder o acesso na hora? Vai. Porque ele vai cortar o acesso dos dois e vai enviar o segundo fator de autenticação, que é como uma comprovação para a pessoa certa. Porque o celular dela está cadastrado, foi previamente cadastrado para que ele seja o seu segundo fator de autenticação. E ele vai avisar o DPO na hora. Olha, uma tentativa de acesso está ocorrendo no usuário Hudson. E eu bloqueei os dois, já solicitei ao Hudson que ele valide que ele é ele mesmo, através do segundo fator de autenticação, com um PIN, exatamente como esse de banco que vocês estão acostumados a usar, né? Vai lá, coloque a senha do cartão e mais a biometria, por exemplo, tá? Isso quer dizer o quê? Que eu matei qualquer tentativa do olhômetro, né? Então entra o acesso, o gerenciamento e a garantia de que você é você mesmo, tá? A outra questão aqui, ó, é como ter visibilidade e controle de dados armazenados em aplicações da nuvem. Muitas empresas, utilizam de uma forma errada, chamado Shadow IT. O que é o Shadow IT? Você já paga por uma solução e você não lembra que você paga por aquela solução. Quem tem Office 365, por exemplo, acontece muito disso, né? E ele vai lá e contrata uma outra solução. Por exemplo, no Office 365 já faria, tá? Isso é o Shadow IT, você ter 2 coisas e pagar por 2 coisas fazendo a mesma coisa. Vou falar um monte de coisa aí para eu também me entender melhor, né? E junto disso daí, você tem o quê? O acesso condicional. O que é um acesso condicional? Eu permito com que você acesse aos dados da empresa,
mas com algumas condições. O seu dispositivo ele é registrado para acessar os dados comerciais, que são ali os dados empresariais? Não. Então, meu amigo, eu vou negar o acesso para você na hora. Opa, peraí. Quando você está acessando o meu dado empresarial, você está utilizando o segundo fator de autenticação? Não. Então, bicho, eu vou negar o meu acesso para você, porque você é vulnerável, tá? E se qualquer coisa acontecer, eu vou forçar o reset dessa informação, tá? Aí a outra questão aqui é como detectar ameaças antes que causem danos maiores, né? Onde você tem a detecção de ameaça. Então, nós temos aqui tanto condicional access, né, o acesso condicional, quanto o Office 365, quanto o Windows, né? Nós conseguimos analisar sinais de tentativas de ataque, por exemplo, sinais de perda de informação, saída de informação de forma intencional. Existe uma máquina de aprendizado por trás de tudo isso daí, que ele vai aprender quais comportamentos são comuns dentro da organização e quais comportamentos não são comuns dentro da organização. E com isso, ele vai detectar esses comportamentos que ele vai tratar como suspeito ou como ameaça, vai gerar os alertas, o DPO vai receber esses alertas e aí vai entrar o quê? O passo de remediação. Opa, vazou uma informação? Vazou. Então, eu enviei um e-mail Eita, eu sou ruim de nome, mas para a pessoa que fez a pergunta agora, e ele, Hudson, obrigado, Felipe, e ele encaminhou esse e-mail para uma outra pessoa. Eu recebi que ele encaminhou. Opa, um e-mail que você enviou para o Hudson no dia tal, na hora tal, com o tema tal, o anexo tal, foi encaminhado por uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa é tal pessoa. Inclusive, eu consigo abrir um mapa, e desse mapa, eu saber exatamente aonde essa pessoa está através do número de IP dela. O IP é um pouco mais técnico a brincadeira, tá? Então, eu consigo remediar e invalidar o meu dado, tá? O legal de tudo isso que eu falei agora é que dentro de uma única solução, que seria o Microsoft 365, contempla tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Diferente de você ir buscar a solução A, solução B, solução C, solução D e começar a montar uma casa gigante, amarrar uma coisa na outra, uma coisa na outra, uma coisa na outra, tá? Não sei se ficou bem claro para vocês. Ok? Tá respondido? Acho que ele agradece aqui no chat, Thiago. O Hudson mandou um obrigado. Legal, show de bola. E, pessoal, qualquer dúvida a mais, tá? Sobre especificações, produtos, como alcançar, eu já falei. Fala com a gente, tá? É muito, muito difícil a gente conseguir dar um geralzão, assim, que realmente toque em todo mundo, tá? Que abranja todo mundo. Então, vamos tratar cada caso específico. A gente vai entrar em contato com vocês, tá? Depois da reunião. A gente espera que vocês entrem em contato também com a gente, tá? Para que a gente possa realmente se adequar a isso, que é uma realidade, e não tem como fugir, tá? Eu já vou passar a palavra de novo para a Liliana e para o Thiago, mas já vou me despedindo daqui, tá? Da minha parte, agradecendo imensamente a presença de todo mundo, tá? Obrigado por ter disposto desse tempo para a gente estar aqui e bater esse papo. Obrigado a todo mundo que participou, tá? Só foi bacana porque teve essa participação, tá? Quando tem esse entrosamento, a gente fica bem, bem contente mesmo. Não vai ser o único evento desse que a gente vai fazer, pois a gente vai fazer outros, tá? Porque vai surgir necessidade conforme as coisas forem andando. Então, da minha parte, a gente se vê na próxima. Muito obrigado. Então, Liliana. Bom, pessoal, eu só posso agradecer aí, foi um super prazer conversar com todos, como o Daniel bem pontuou. Esse evento só é legal porque tem a participação de vocês e perguntas. O Thiago deu uma aula aí, muito obrigada, Thiago, porque realmente esclareceu, acho que muita coisa.
E, Daniel, você foi extremamente gentil aí nas suas perguntas, na sua condução. Muito obrigada, Software Sul. Eu tenho muito prazer de ter parceria com vocês e qualquer dúvida, como o Daniel falou, mandem e-mail para ele me redireciona. Ó, essa hora já não sai mais, já estou errando as palavras. Já deu, né? 1h30 aqui de conversa, já deu. Fiquem à vontade, conversem com a gente, foi um prazer. Até mais, pessoal. Tiago, é com você. Eu só tenho a agradecer a você, Liliana, pela oportunidade aí de aprender bastante hoje também, sensacional, e a todos aí presentes no nosso bate-papo, né? Foi um bate-papo bem informal, isso é sensacional, para não ficar aquela coisa maçante. E ficamos com gostinho de quero mais, né, Tiago? Exatamente, ficamos com gostinho de quero mais, tá? Então a gente está totalmente disponível, vou usar essa palavra, tá? Para que cada um de vocês venha de forma individual, tenha dúvida, podem ficar à vontade, pode tirar, e o nosso time aqui também vai entrar em contato com vocês, tá bom? Obrigado, pessoal, um ótimo fim de tarde e até a próxima. Até a próxima. Contem conosco, moçada. Isso é o principal.